Ei, Deus fala com você? Como? Tem gente que diz que Deus fala o tempo todo e vê Deus falando em lugares como outdoors, em filmes, em postagens na rede social, em sonhos. Mas e com você? Como é? Durante a história da humanidade, Deus sempre falou com as pessoas. E o interessante disso é que Deus se comunica de formas diferentes conforme a necessidade e a situação. Por exemplo, em Gênesis 2, Deus falava com Adão e Eva todos os dias ao entardecer. E alguns teólogos dizem que Deus falava com Adão nos seus pensamentos, não precisava emitir sons. Até que eles desobedeceram e foi quando Deus chamou Adão pela primeira vez e ele se assustou com o som da sua voz. No Novo Testamento, vemos Deus falar em alta voz quando Jesus foi batizado e ele disse: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo." Lembra disso? Outro exemplo, em João 12, 28, Jesus disse: "Pai, glorifica o teu nome." Então veio uma voz do céu que dizia: "Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei." Em Atos 9, na conversão de Paulo, foi o próprio Cristo ressurreto que falou com ele em voz audível. Tanto que todos os que estavam naquele lugar também ouviram aquela voz que disse: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Depois disso, temos relatos na Bíblia de Jesus falando com os apóstolos Paulo e Pedro em visões e através do Espírito Santo, que foi dando instruções a todos na igreja conforme era necessário. Falando no Espírito Santo, hoje as manifestações mais comuns que temos de Deus falando conosco são através dele. E foi Jesus em João 14, 26 que prometeu. O texto diz assim: "Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse." Você tem tido experiências assim com o Espírito Santo, ouvindo os conselhos dele? E se a gente orasse agora, pedindo a Deus para melhorar essa comunicação? Vamos? Espírito Santo de Deus, nós agradecemos pela sua presença em nós e pela sua disposição de ser o nosso conselheiro. Nós pedimos perdão pelos conselhos que já recebemos e não aceitamos e queremos pedir que continue nos aconselhando cada vez mais, todos os dias. Cale todas as outras vozes, nós queremos ouvir só a sua. Ensine para nós todas as coisas e nos lembre daquilo que o Senhor Jesus nos disse. Mais uma vez, nós te agradecemos, Espírito Santo. Amém. Amém? Que a sua audição espiritual para ouvir o Espírito Santo seja aperfeiçoada em nome de Jesus.